Muito bom dia, deputado Tarcísio Mota. Em seu nome, saúdo todos que estão presentes no plenário. Eu estou aqui em nome justamente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTE, entidade com 35 anos de existência e de luta, representando não apenas professoras e professores, mas representando também técnicos administrativos, todos aqueles que labutam diariamente na educação e, no nosso caso, mais especificamente, daqueles que labutam na educação privada no Brasil. Nós somos, de fato, uma confederação, portanto, uma entidade de terceiro grau, uma entidade nacional que congrega trabalhadoras e trabalhadores em educação em todo o território nacional. São, de fato, muitos temas possíveis a serem tratados aqui. Eu vou, evidentemente, começar privilegiando o tema em si desta audiência, que é discutir sobre o projeto de lei 3965, né, de 2024, para o estabelecimento do Dia do Professor e do Funcionário Escolar, e dizer que, de fato, há uma aparente polêmica e haverá posições distintas com relação à questão da unificação da data em torno do dia 15 de outubro, né, já existindo uma data no mês de agosto, mas a gente vai precisar, se o objetivo é estabelecer um marco, uma data que sirva nacionalmente, a partir de uma legislação, para que se comemore e que sirva também de instrumento de luta e de reflexão acerca do trabalho daqueles que atuam na educação, a gente vai precisar encontrar formas de aparar essas arestas, considerando as possíveis diferenças, né? Talvez a compreensão, e aí é algo que cabe a gente analisar, de que talvez o dia 15 de outubro esteja mais enraizado no consciente coletivo, com relação ao dia do professor e do funcionário escolar, que já englobaria todas essas categorias que a gente quer nesse momento aqui garantir esta homenagem, mas não apenas a homenagem, garantir o debate sobre a sua valorização, sobre a necessária valorização daqueles que atuam, que trabalham na educação. Então, o debate sobre a data do dia 15 de outubro, né, considerando que ela está de fato definida por decreto, há muitas convenções coletivas de trabalho, aí falando sobre setor privado, que é onde a gente atua, que já estabelecem o dia 15 de outubro como uma data comemorativa e como um dia não letivo, portanto, um dia onde as atividades escolares estão suspensas em homenagem não apenas aos professores, mas àqueles que também atuam como funcionários escolares, como trabalhadores da educação. Seria importante, porque eu falei que algumas convenções coletivas de trabalho estabelecem isto, nem todas elas estabelecem, seria de fato fundamental que nós pudéssemos promover esta unificação, inclusive porque ela traria uma unificação também com o setor público. Nós somos uma entidade que representa trabalhadores em estabelecimentos de ensino, portanto, trabalhadores da esfera privada, mas a CONTE tem, ao longo da sua história, uma posição muito clara de que a nossa defesa é a defesa pela escola pública, né? A escola privada, ela existe, ela está ali garantida pela Constituição Federal, e a gente precisa, portanto, organizar e representar esse setor, fazer as lutas específicas dos trabalhadores e das trabalhadoras que atuam no setor privado, mas, por princípio, como direito, num sentido pleno e absoluto, a nossa defesa pela escola pública. E aí, já que estamos falando disso e que nosso tempo é relativamente curto aqui, eu trago algumas coisas que a gente vai precisar dentro desse parlamento, na condição de secretário de Relações Institucionais da Confederação. Este será um caminho que a gente vai buscar todo o tempo, da interlocução com o parlamento, seja com a Comissão de Educação, seja com o parlamento de forma mais ampla, porque há uma série de questões que precisam ser discutidas que interessam ao setor privado. O setor privado em educação tem vivido momentos de extrema dificuldade, porque a gente tem assistido à formação de conglomerados de educação, que inicialmente, cerca de 15 anos, 20 anos atrás, isso começou como um movimento dentro do ensino superior privado no Brasil,
a formação do que a gente hoje poderia chamar com alguma tranquilidade de oligopólios, mas isso hoje já está também na educação básica privada, com grandes empresas que controlam 50, 100, 200, 300 escolas diferentes, Brasil afora, o que reduz significativamente o estoque de opções pedagógicas para as famílias, bem como o estoque para o mercado de trabalho, porque o professor, em algumas cidades no Brasil, você tem conglomerados tão grandes que controlam algumas das principais escolas, e o professor que não é bem visto num determinado espaço escolar, até pela sua luta política, termina sendo alijado de ter espaço em outras tantas escolas porque elas pertencem ao mesmo grupo financeiro. E este é um problema muito grande que a gente tem enfrentado, porque isso tem criado dificuldades severas do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista das relações de trabalho. Esta é uma questão que precisará ser enfrentada pelo parlamento brasileiro, no nosso entendimento. Da mesma forma, a nossa compreensão de que a educação privada, embora ela exista garantida pela nossa Constituição, mas ela precisa estar subordinada ao interesse público. A educação precisa ser compreendido como algo de interesse público. Então, hoje, por exemplo, se discute o Sistema Nacional de Educação, e é preciso dedicar uma atenção no debate sobre o Sistema Nacional de Educação, daquilo que afeta o setor privado. O setor privado precisa estar subordinado às diretrizes públicas da educação. Ele não pode existir como um algo à parte, como um universo paralelo, onde tudo é possível. Por exemplo, nós temos uma lei que é a lei do magistério, do piso nacional do magistério público. Há um debate entre nós de que talvez essa lei precise passar por uma modificação para que ela responda pela lei do piso nacional do magistério, e não apenas do magistério público. Porque eu trago, por exemplo, eu sou presidente do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, o Simpro Bahia, que representa o setor privado, os trabalhadores do setor privado, professores de educação básica e superior. Na educação básica, por exemplo, o nosso piso aqui, com o reajuste que conseguimos agora na database de 2025, foi para R$ 12 apenas a aula. Se a gente fizer um comparativo com o piso nacional do magistério público, hoje, mais ou menos, a hora-aula do piso é de R$ 27. É mais do que o dobro do que aquilo que a gente conseguiu aqui na Bahia, que é um dos piores pisos que nós temos no Brasil. Então, discutir a valorização da educação, porque não dá para empreender em educação, ser escola, à custa da excessiva exploração do trabalho do professor e de uma absoluta desvalorização, não apenas do professor, do profissional de educação, daquele que atua na escola, dos trabalhadores de maneira geral, da educação no Brasil, porque a nossa confederação representa eles todos. Então, há de fato, deputado Tarcísio, vários temas que nós precisamos discutir com o nosso parlamento. Este do feriado é um importante tema, porque ele traz um marco e uma possibilidade de abrir esse debate, mas há uma série de outros temas que a gente vai precisar aprofundar no debate, ainda nesta legislatura de preferência, né? Porque nós temos urgência em uma infinidade de questões aqui. Coloco mais uma vez, encerrando, primeiro agradeço a possibilidade de participação e o convite à nossa CONTE, mas já de pronto coloco aqui a nossa confederação à disposição para toda e qualquer discussão que diga respeito a estas questões de interesse da educação no Brasil. Não apenas da educação privada, mas da educação pública, porque, como disse, por princípio, essa é a nossa defesa. Muito obrigado e estamos à disposição.